A candidata Érica Marangoni está oficialmente confirmada na disputa pelo título de Rainha da FRENAP de 2026. A jovem entra no concurso com o patrocínio oficial da 19ª Região Tradicionalista, uma entidade que valoriza e preserva as tradições. A parceria une a história pessoal da Érica com o propósito da entidade de promover o desenvolvimento do Alto Uruguai Gaúcho. Em sua jornada rumo à Corte da Feira, Érica destaca os valores essenciais como a responsabilidade, família e respeito e também as raízes da imigração local. Acompanhe agora. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim mais uma candidata à Rainha da FRENAP. E hoje está conosco a Érica Marangoni, juntamente com a entidade que está apoiando ela, que é a 19ª Região Tradicionalista, através do Ricardo Valmorta. Érica, bem-vinda à TV Erechim mais uma vez e hoje numa função diferente, né, para falar um pouquinho sobre o concurso. Muito obrigada, Sandra. É sempre uma honra estar aqui, sempre uma honra ser recebida por ti e uma honra poder conversar com o pessoal de casa. E o Ricardo, que já tem cadeira cativa aqui na TV, né, porque a gente sempre está falando de CTG, falando de eventos. Muito bom recebê-lo mais uma vez. Que bom nós termos esse espaço para nós podermos falar um pouquinho da nossa cultura e hoje num dia um pouquinho diferente. Hoje a gente não vem falar aqui só sobre tradicionalismo, a gente vem falar aqui sobre uma bela feira que vai acontecer no nosso município e nós temos que estar então presente nessa feira também. Verdade, e a Érica é uma prenda que despertou para um concurso para representar uma entidade muito importante e que também colabora muito com o tradicionalismo, que é a nossa ACIE, o nosso polo de cultura e a nossa FRENAP. Sim, realmente, Sandra. São dois sonhos que se encontraram. Nós falávamos muito sobre isso agora na Ciranda Cultural de Prendas, que foi também na ACIE, então tínhamos eventos do concurso junto com os eventos da Ciranda. E eu disse que eu não podia me sentir mais em casa. Afinal, eu estava ali como prenda, mas também como candidata à rainha, então mesclando esses dois sonhos que fazem parte de quem eu sou. Verdade. Ricardo, não me lembro da 19ª Região Tradicionalista ter uma candidata. As outras meninas concorreram diretamente pelas suas entidades, que eram os CTGs. Essa vez foi concentrado? Como é que surgiu essa ideia? Na verdade, nós estamos bem representados com a prenda, né? Nós temos uma prenda que a Ana está nos representando muito bem, né? E vai nos representar muito bem nas próximas duas feiras aí, que nós temos a feira da FRENAP e também a outra. Mas esse ano é um ano atípico. Esse ano é um ano que a 19ª vem completando 50 anos de cultura, 50 anos fomentando o nosso tradicionalismo na nossa região e na nossa cidade. E então esse ano a gente tem várias programações diferentes para marcarmos esse cinquentenário. E aí quando surgiu essa ideia de nós termos uma candidata, na verdade essa ideia surgiu da própria candidata, né? Lá atrás, em novembro do ano passado, no Enarte Adulto em Santa Cruz, entre uma apresentação e outra, enquanto a gente conversava, ela é prenda ainda da região, entre uma conversa e outra ela abriu esse sonho que ela tinha de poder concorrer à rainha da FRENAP. Ela não me pediu para ser prenda da FRENAP, ela pediu para ser rainha da FRENAP. E aí nós temos uma pessoa preparada, com um desejo, com um sonho de ser candidata. Acho que cabe nós, como gestores da cultura, de fomentar a cultura, de mostrar a nossa cultura, aproveitar esse momento dos 50 anos da região e do sonho de uma prenda, de querer ser rainha da FRENAP, num belo ano, que vai ter uma bela festa aqui. Então unir tudo isso ficou muito bom e muito prazeroso para a região poder indicar então uma pessoa para fazer uma frente tão bela numa feira, mas também levando o nome da 19ª, que isso é muito importante. Verdade. Érica, como despertou esse desejo de ser uma rainha da FRENAP? Esse é um desejo, Sandra, que eu carrego desde sempre, da vida toda. É um sonho que eu cultivo desde muito nova. Nós passávamos, eu e minha mãe conversando nesses últimos dias, nós brincamos que ela disse que nós vínhamos até acompanhar os desfiles, na época que tínhamos os desfiles de rua das candidatas, e que eu olhava para os carros enfeitados com os balões e com as candidatas passando pelas ruas e dizia que quando eu crescesse eu também queria estar num daqueles, que eu também queria participar desse concurso. E eu não posso deixar de me remeter a algumas
princesas e rainhas e candidatas dos anos anteriores, especialmente a Thalita Lorenzetti, que foi rainha em 2018, porque naquela feira nós viemos e eu lembro que eu olhava para ela e parecia uma fada, uma princesa da realeza mesmo, andando pelo parque. E eu falei pro meu pai, eu sempre não fui tímida, nunca fui tímida, mas eu falei pro meu pai que eu queria ir falar com ela, mas eu tava com vergonha de tão mágica que ela parecia. E depois, quando fui conversar com ela, ela nos recebeu com tanto carinho, com tanto afeto e nos acolheu com tanto amor que eu entendi que existia uma possibilidade de que eu fosse também, participasse também do concurso. E mais do que isso, eu percebi que o meu sonho não era de portar a coroa. Claro que a coroa é extremamente importante, é o símbolo da rainha, mas que o meu sonho era que eu pudesse criar um vínculo com as pessoas de uma forma tão natural, genuína e tão importante quanto a rainha da FRENAP cria com os seus súditos, com a população do Alto Uruguai, com os erechinenses. E aí, nesse meio tempo, me apareceu também o concurso de prendas, a Ciranda Cultural. E eu percebi que eu também poderia fazer isso dentro do movimento em que eu já estava inserida, que é o tradicionalismo. E encontrar as pessoas, hoje como representante regional, mas anteriormente como prenda da entidade, do CTG Sentinela da Querência, encontrar as pessoas, conversar com elas e hoje, como participante do concurso, vê-las me dizendo que estão torcendo por mim, que elas se veem em mim, se espelham em mim, as crianças pequenas chegando e pedindo para tirar foto, mas nós temos um hábito entre as prendas que é o de assinar as faixas umas das outras. E as crianças pedindo para que eu assine as suas faixas e dizendo que nós tivemos recentemente a ciranda estadual aqui em Erechim também, e encontrar as pessoas do estado inteiro que chegavam até mim e diziam: é você a candidata rainha, a gente está te acompanhando, nós sabemos quem você é, nós estamos olhando para ti e torcendo por você. Isso é impagável, é uma conexão, um vínculo que a gente cria com as pessoas e isso não tem preço, não é possível descrever um sentimento tão lindo do que como o vínculo, a conexão, como o laço que nós criamos com as pessoas. Isso é maravilhoso. E isso é uma essência também do tradicionalismo, de todas as pessoas que se envolvem, que se torna uma grande família e um torce pelo outro. E a entidade, colocando uma candidata para que ela realize um sonho dela, realiza também um sonho de toda a coordenação. Isso é um pouquinho diferente quando uma entidade vem indicando uma rainha, porque às vezes um ponto comercial tem lá seus 20, 30, 50 funcionários, 2.000 funcionários, mas a 19ª vem com 34 municípios, né, 87 entidades, então é muita gente torcendo a favor da Érica, né, e é muita gente que se conhece, que realmente, como tu falou, o meio tradicionalismo é uma família, né, onde os mais velhos torcem para os mais novos e ao contrário também, né. Então, ter uma pessoa com vontade, com desejo, e a gente enxerga no olho dela, no brilho do olho dela, esse sonho de ser rainha do FRENAP, de fazer bonito no concurso. Então, isso nos engrandece muito, né, e nos deixa muito cheio de orgulho. Verdade, é um momento tão especial, desde o momento que é anunciado que você é uma candidata, onde começa toda aquela preparação. Vamos falar um pouquinho dessa preparação que vocês estão tendo todos os sábados. Como é que tem sido para ti? Desde o início, eu acredito que a parte em que nós estivemos mais aflitas é quando vão nos divulgar como candidatas. Porque existe, claro, um receio também em torno da aceitação do público. E como algumas pessoas da região já sabiam, eu tinha uma alegria imensa de chegar nos ambientes e o pessoal da 19ª olhar para mim e dizer: é a nossa rainha, a nossa candidata rainha, olha a nossa rainha chegando. Então isso por si só já era muito bacana. Quando inicia a trajetória de fato do concurso, os preparativos, nós temos desde o início um concurso que, além de ser feito para escolher a melhor representante entre as 12 candidatas, ele é um concurso especialmente feito para preparar a próxima rainha da FRENAP e da Expo Erechim, porque são 2 feiras no caso desse ano, né? Então temos a FRENAP 2026 e a Expo Erechim 2027. E o objetivo do concurso, além de escolher a representante, é prepará-la para que seja a melhor rainha possível daquele ano. Então, ele é um concurso que
previamente a gente pode se sentir um pouco aterrorizada, porque, claro, é um grande sonho que nós estamos colocando à mesa e nós estamos sendo avaliadas a cada etapa que participamos desse concurso. Mas depois disso ele se torna para mim, se tornou tão leve, tão feliz, porque as meninas são todas umas amadas, umas bonecas, todas nós temos um sonho em comum, e eu digo que nós não estamos competindo, porque nós não estamos uma contra as outras, nós estamos correndo juntas em torno do mesmo objetivo. Então, ele tem sido um concurso maravilhoso e ele é extremamente criterioso, sim, claro, mas ele nos prepara para que nós estejamos à altura dos critérios que a comissão avaliadora tem. Então, ele é excepcional. Embora você tenha um grande conhecimento, porque dentro do movimento tradicionalista, as prendas elas passam por muitas fases em que precisam estudar muito a história. No concurso se estuda muito a história do município, a história da entidade. Era novidade isso para ti ou só veio para relembrar alguns fatos que você tinha esquecido? Nós recebemos 2 livros da Comissão Social. Erechim, Retratos do Passado, Memórias do Presente, e um que fala sobre o centenário da CIE. Ambos os livros começam falando sobre a história do nosso estado, sobre o começo da povoação do nosso estado, sobre como chegou a primeira população até aqui na nossa região. E eu brinco com todo mundo que eu mostro esses livros, que isso aqui é conteúdo de ciranda, é escrito um conteúdo de ciranda, porque nós estudamos isso também na ciranda cultural, a questão do regionalismo, da construção do nosso estado. Então, coincide em muitos momentos o que nós estudamos para uma prova de concurso de ciranda e para o que nós estamos estudando para uma prova do concurso da FRINAP. Todavia, esses 2 concursos, eles são para fins diferentes. Então, o concurso de prendas, ele tem o objetivo de que nós representemos um estado inteiro, enquanto o concurso da FRINAP é um concurso que foca muito e prima muito pelo conhecimento a nível regional. Então, muitos conteúdos que estão nesses livros, por exemplo, mas também nós temos entrevistas e aulas com personalidades aqui de Erechim, eles nos falam muito sobre questões regionais e específicas do nosso município. Então, uma curiosidade, por exemplo, foi sobre os mosaicos que desenham as nossas ruas, ou sobre as plantas que faziam parte da decoração e da jardinagem das ruas de Erechim, que foram trocadas posteriormente. Então, várias curiosidades e características que são muito nossas, que nós vamos aprendendo ao longo do caminho também. Claro que a ciranda, o conhecimento que eu trago por conta das cirandas também é muito valoroso e sempre contribui, conhecimento sempre agrega, mas o concurso da FRINAP vai para uma linha diferente, mais regional, e tem sido maravilhoso conhecer mais do que eu já conhecia sobre a nossa cidade, sobre a terra que eu represento. Para a 19ª região tradicionalista estar envolvida no concurso Rainha da FRINAP, é bem diferente o papel de uma empresa, né? Vocês veem como mais apoio, porque a cultura tradicionalista aqui ela faz parte do nosso dia a dia. E a entidade ela está já inserida na FRINAP há muitos anos. Sim. A gente não vem em busca da mídia, vamos dizer assim, a busca da divulgação em si só, né? A gente vem mais para mostrarmos que a cultura gaúcha pode estar abraçando vários segmentos, entende? É importante nós usarmos esse espaço para nós divulgarmos, sim, a cultura dentro da feira, né? A gente já tem a nossa prenda gaúcha lá, que já faz isso muito bem, mas por que não aproveitarmos o espaço antes da feira para nós também estarmos divulgando aqui, nesses espaços, como estamos tendo hoje, a cultura da 19ª, né? A importância da 19ª e mostrando para a nossa sociedade que até num concurso de feira, uma pessoa que passou por dentro do tradicionalismo, que passou por dentro de uma entidade, tem um conhecimento diferenciado. Sabe? A gente está vendo aqui a Érica, quanto ela fala bem, o quanto ela conhece, e eu tenho certeza que vai fazer muito bonito ainda até o final do concurso, mostrando para a nossa sociedade, para a nossa cidade aqui, o quanto é importante, principalmente para essas crianças que estão vindo atrás dela, que estão vendo essas quantidades, assim como ela se baseou lá atrás nas antigas rainhas, né? Muitas vão se basear nela também, para criar cultura, para criar uma personalidade diferente, para ser uma pessoa diferente. Eu acho que nosso papel de fomentar a cultura, de fomentar o tradicionalismo, também abraça um pouquinho essa área, né? Verdade. Érica, vocês tiveram prova de etiqueta com uma professora que conhece muito disso, que foi a Lúcia Palhosa. Tiveram um teste de vídeo
já entenderam um pouquinho qual é o peso de uma rainha e vamos falar sobre isso agora. Como é que foi essas etapas aí? Porque são bem diferentes, mas que todas se unem para formar o papel da rainha. A primeira etapa, essa palestra, essa conversa que tivemos com a Prof. Lúcia foi excepcional. Porque a Prof. Lúcia é uma mulher elegantérrima, nós sabemos. Para todos nós. Quem a conhece sabe que ela é uma figura mitológica quase, nós a olhamos com grande admiração. É verdade. E junto dessa conversa com ela, tivemos também uma conversa com o Dr. Henrique, que é professor e que trabalha no Arquivo Histórico aqui em Erechim. Então, foi uma manhã em que conhecemos muito, foi repleta de conhecimento e uma troca muito valorosa. Então, essa primeira, tivemos um pouco de noção, uma noção melhor de como se portar à frente das pessoas, à frente das câmeras. E, mais uma vez, isso agrega muito não só no concurso, como etapa para a escolha da rainha, mas nas nossas vidas como mulheres. Então, ali já foi excepcional. Após isso, nós tivemos o teste de vídeo. E eu, particularmente, sou uma pessoa que gosta de dar uma conversada, então o teste de vídeo, para mim, foi muito bacana de se participar. Claro, ele é muito difícil e nós não temos um parâmetro, nós não sabemos o que esperar. Porque, por mais que a comissão nos prepare muito bem para que nós participemos desse teste, como de todos os outros, nós não sabemos quais são as perguntas, nós não sabemos o que esperar dos avaliadores, nesse sentido de o que será perguntado. Então, existem algumas perguntas que são feitas para nos deixarem saias justas, para ver como nós nos saímos, mas também outras perguntas que são com o objetivo de nos conhecerem melhor. Então, para mim, foi excepcional, foi um teste muito bacana de ser vivido. E claro que no final, apesar de o alívio de terminar a primeira etapa, passar a primeira prova, também veio um gostinho de quero mais, porque foi uma prova muito bacana de ser executada. Então, foi um teste excepcional também. E agora vem uma etapa também que ela exige muito da candidata, que é a prova, que tem um peso importante, e é ali que as candidatas vão mostrar o quanto elas tiveram de conhecimento e têm de conhecimento. E também a passarela que para alguns momentos ela acaba assustando. E para você? Para mim, a prova escrita, eu a espero com muita ansiedade, porque é a prova em que nós colocamos no papel o que nós aprendemos, o que nos foi ensinado nessas aulas, por exemplo, a aula com o Dr. Henrique. É a prova em que nós colocamos um pouco de nós no papel e o conhecimento que nós carregamos. Então, ela é uma prova que, para mim, ela é extremamente criteriosa também, mas que ela assusta um pouco mais. E, por fim, temos o teste do desfile, que se dá na mesma noite em que conheceremos a próxima rainha da FRINAP da Expo Erechim. Então, já existe o peso de ser a noite final, a noite em que descobriremos qual de nós será escolhida. Além de tudo, então, esse nervosismo acompanha junto o nervosismo de ser a prova com a maior nota entre as 3 provas que participamos. Então, claro, tudo é avaliado em nós desde o início do concurso, mas essa última prova, que vale mais do que 1/3 da nota, é difícil porque nós não temos também 2 chances. É um desfile e às vezes o nervosismo atrapalha um pouquinho no caminhar de salto, às vezes a gente está mais ansiosa, treme um pouquinho, e isso não pode acontecer no palco, porque estamos sendo avaliadas desde o momento em que as portas se abrem até o momento em que voltamos para trás das cortinas, para o camarim. Então, ele é uma prova que também tem um peso bem grande e também assusta um pouquinho. Verdade. Hoje, quando nós buscamos uma rainha, nós buscamos uma rainha que tenha autenticidade. Que ela seja a mesma pessoa em diversos locais e trate as pessoas da mesma forma. Você está preparada para esse desafio de ser o tempo todo autêntica, ser você mesmo, transparecer o que você realmente sente para as pessoas que se aproximam, sejam elas autoridades, crianças, idosos, que ficam encantados quando vem uma rainha? Da mesma forma que você ficou? Eu acredito, Sandra, que isso é a característica mais importante de uma pessoa. Não numa rainha, numa pessoa. Porque quem somos nós se não somos nós mesmos?
Então, desde sempre, eu sempre fui muito eu e sempre gostei muito de ser quem eu era. E claro que não sou perfeita, tenho os meus defeitos, mas é importante abraçá-los também e aprender sempre com os próprios erros. Então, eu acredito que a vida é uma grande caminhada em que nós vamos aprendendo a ser melhor, um pouquinho melhor todos os dias. E como as últimas rainhas, a Gabi, a Nath e a Thalita sempre destacaram em todas as conversas que tiveram com as candidatas que participaram nos próximos concursos, não existe personagem que se sustente na FRENAP. Porque primeiro que esse concurso, além de ser um concurso feito para preparar a próxima rainha e para escolhê-la, ele é um concurso feito para conhecer as candidatas. Então, todos os testes, o teste de vídeo nos pergunta coisas sobre nós, além de perguntar sobre conhecimentos gerais envolvendo Erechim e o Alto Uruguai. A prova escrita, tivemos algumas dicas das meninas de que também falará muito sobre nós, perguntará muito sobre nós. E, por fim, o teste de passarela, não existe personagem quando você está caminhando em direção ao seu público. Então, o concurso ele é feito para conhecer cada detalhe de nós concorrentes. E, afinal de tudo, ao fim do concurso, a rainha passará por uma feira que se estende durante 10 dias. E são 10 dias que durante todo o tempo você é rainha. Então, todo o tempo em que estiver conversando com o público, em que estiver aproveitando shows, dando entrevistas, sendo fotografada, sendo assistida por toda uma região, quem sabe até por todo um estado, porque nós sabemos do peso da FRENAP, que é uma feira muito grande e uma das maiores feiras multissetoriais do estado do Rio Grande do Sul. Então, não existe personagem que se sustente. Por isso a importância de ser tão autêntica, porque nós estamos sendo nós mesmas e devemos ser nós mesmas para que possamos desempenhar um bom papel. Afinal, se eu talvez fingir que sou mais elegante ou talvez fingir que sou uma coisa que eu não sou e, por fim, levar a coroa, eu sei que lá no fim, quando estiverem correndo os 10 dias da feira, do evento, o cansaço não vai me permitir manter um personagem. Eu preciso ser eu. Então, estou muito tranquila quanto a isso, porque sempre fui dessa forma. Qualquer pessoa que conversar comigo hoje e que me viu em outros momentos sabe que sou assim. E eu digo para ti, Sandra, que a maior honra que eu recebi quando divulgamos a minha candidatura e as pessoas começaram a comentar e mandar mensagens. Primeiro que fiquei muito feliz, porque foram muitas mensagens de carinho e de apoio, e um apoio, uma aceitação imensurável por parte da nossa região. Mas, apesar disso, as mensagens que mais me deixavam honrada eram mensagens que eu recebia que diziam assim: tu tá certa, tá nesse caminho, segue nesse caminho que tu sempre foi assim. A gente tá vendo a Érica da forma que a Érica sempre foi. E isso não há preço que pague, porque é uma honra saber que as pessoas me conhecem dessa forma e que se sentem bem representadas por mim. Então, está sendo excepcional. Sempre bastante importante. E qual o legado que uma rainha da FRENAP deixa na sua história, mas também na história da entidade e na história de toda a população do Alto Uruguai que visita a nossa feira? Eu tenho uma querida amiga, a Lídia, que sempre fala que o legado é tudo aquilo de bom que deixamos marcado nas pessoas. E acredito que cada rainha tenha deixado seu legado, cada princesa étnica tenha desempenhado um papel de suma importância na sua etnia. E eu acredito que, se for o caso de eu ser a rainha desse ano, nós começamos já com o fato de que a 19ª região tradicionalista nunca teve uma rainha. Tivemos muitas prendas, tivemos rainhas que também foram prendas, mas uma rainha candidata pela região nunca tivemos. Então, seria uma honra já deixar a minha marca nesse sentido a nível regional. Mas eu gostaria muito que, mesmo que eu não seja escolhida e que a minha participação na FRENAP se encerre ao fim do concurso, que as pessoas se sintam abraçadas por mim e que as pessoas se vejam em mim. Porque, afinal, mesmo que tenhamos uma feira que seja do município de Erechim, que seja erechinense, a FRENAP é erechinense com muito orgulho, mas é uma feira de nível regional. São 32 municípios do Alto Uruguai Gaúcho, são 34 municípios da 19ª região tradicionalista. Tem sido uma honra para mim caminhar ao lado dessas pessoas que têm me abraçado e me recebido com muito amor, e eu espero que eu deixe um legado de amor, de acolhimento, e que eu espero que
além de tudo, eu trago muitas pessoas que acompanham a FRENAP, que não conhecem os concursos culturais, não conhecem a ciranda de prendas, talvez trazer algumas crianças, algumas meninas e algumas mulheres para esse meu mundo, esse meu universo mágico das cirandas, que também é um universo de sonhos e que também fala muito sobre a representatividade. Para mim, esse é o maior peso, a maior responsabilidade é representar as pessoas com louvor. E eu espero que o meu legado seja construído acima disso, a base disso. Que seja construído com autenticidade, acima de tudo, mas que as pessoas se vejam em mim e se sintam acolhidas. E que ao final desse concurso, ou ao final do reinado, se for o caso, que olhem para trás e vejam em mim uma rainha que foi, acima de tudo, humana. E que esteve junto com as pessoas, que abraçou, que conversou, que se integrou, que criou vínculos. E existe uma música do César Oliveira e do Rogério Melo que diz que antes de sermos do mundo temos que ser regional. E eu espero que olhem para mim e vejam como uma representante que foi regional com muito amor, que representou a sua região com muito amor e que levou a sua região ao mundo. Então eu espero que meu legado seja construído à base disso, principalmente de amor. Isso é bem importante. Ricardo, alguma complementação da entidade? Porque a nossa candidata, ela fala tão bem, ela nos encanta falando que a gente ficou meio de lado, né? É difícil acompanhar, né? Ela fala muito bem e fala bastante, né? Ela gosta de conversar, como ela falou no começo. Eu acho que sim, estaremos bem representados. Há uma feira que é multissetorial, como ela bem apontou, nossa cidade é multissetorial, então é muito importante nós termos uma pessoa à frente da feira que entenda um pouquinho de cada segmento e que consiga falar com todos os públicos da mesma forma, né? Então isso é muito importante e eu acho que ela está preparada, eu acho que a 19ª fez bem para ela no passado e ela está fazendo agora bem pelo nosso município. Isso é bastante importante, né? Essa troca, um momento a entidade, um momento você e tudo se constrói e se fortalece na nossa cidade. Isso é sensacional. Sim, é sempre uma honra. O Ricardo tem me acompanhado nas entrevistas e tem sido uma honra vê-lo falar como nosso coordenador e dizer que eu bem represento a região e falar de mim com tanto carinho. Porque, afinal, eu tenho um grande carinho também pelo Ricardo como pessoa, pela região, pelas entidades que também me acolheram. No meu concurso regional, eu brinco que eu fui pelo Sentinela da Querência, participei representando o CTG Sentinela da Querência, mas foram tantas entidades que me acolheram, que trabalharam comigo, o CTG Taipa Fronteiriça de Itatiba do Sul, o CTG Quatro Tentos de Erval Grande, o CTG Lenço Preto de Trindade do Sul, o Rodeio da Querência de Campinas, o Sinuelo dos Ervais de Gaurama. Então, são tantas entidades, o Galpão Campeiro daqui de Erechim também, são tantas entidades que se integram e que movimentam junto, e é uma honra poder representar todos esses que confiaram em mim, não só como prenda, mas hoje como candidata à rainha. Porque é um sonho de muitos, é um sonho que nós carregamos juntos, é um sonho do Alto Uruguai e é um sonho que exige muito trabalho. E nós do tradicionalismo bem sabemos o trabalho que nós executamos e como ser representante é de muito trabalho. Te desejo sucesso, boa sorte e que se realmente essa coroa for para você, ela se encaixe nos teus padrões, que o patrão velho esteja com você nos momentos mais difíceis, os momentos em que você se sentir insegura e que ele segure tua mão e te conduza da melhor forma possível. E espero que você represente nossa comunidade com essa forma carinhosa com que você falou hoje comigo aqui. Muito obrigada. Ai, amei. Muito obrigada, Sandra. É uma honra estar aqui. Tu é sempre muito carinhosa, nos recebe sempre com muito amor e que possamos nos encontrar mais vezes. Isso aí. Ricardo, obrigada por tudo, não só por esse momento, mas pela nossa trajetória juntos, por nos permitir conhecer cada vez mais o tradicionalismo e ver que esse movimento tem essência, que nós gaúchos somos diferenciados. Sim, que bom que temos esse espaço aqui, Sandra. Tenho que te agradecer para nós podermos apresentar a nossa candidata ao nosso município, à nossa região aqui, e tenho certeza que nos próximos dias estaremos de novo aqui, porque há menos de 40 dias, 40 e poucos dias aí, estaremos com o Enarte Pré-Mirim, Mirim e Juvenil novamente no nosso município, na nossa região. Então a gente vai passar por aqui para dar uma divulgada nele também. Obrigada e boa sorte para você. Obrigada.